Hoje vamos falar sobre I Saw the TV Glow, da Jane e Sean Brown. Eu já falei aqui no canal sobre o filme anterior dela, o We Are All Going to the World's Fair. Gosto muito desse outro filme dela. Ele é meio que uma mistura de found footage com vlog, com creepypasta, com lenda da internet, de um jeito ali bem interessante e até bem conceitual, que capta a atmosfera de uma geração de modo muito específico e pessoal. Recomendo muito esse outro filme dela. Tá rolando aí um hype, né, bem forte com esse novo filme dela. Ele até já entrou em algumas listas de melhores obras de terror desse ano. Se você frequenta aí ambientes mais alternativos da cinefilia, se você é um cinéfilo mais diferentão, você já deve ter ouvido falar nesse filme. Ele tá realmente bem hypado, mas particularmente eu não acho que o filme vai além desse hype. Eu não curti o filme, dei 2 estrelas no Letterboxd. Eu gosto de coisas pontuais dele, eu gosto do imaginário que ele cria, mas é um filme muito indeciso na hora de desenvolver esse imaginário. Em alguns momentos ele vai para um lado mais experimental que remete à obra anterior dela, enquanto que em outros ele tenta ser mais narrativo, tenta até seguir algumas convenções de um filme indie coming of age. No fim das contas, não se decide para que lado vai e fica nesse meio termo e nunca sai de lugar. De toda forma, é um trabalho que tem também grandes momentos pontuais bem interessantes. Acho que no geral ele se arrisca muito no seu tom ali mais dramático e fantasioso, e também no modo que caracteriza alguns elementos de teor bem pessoal mesmo. Ele conta a história de um garoto nos anos 90 que começa a assistir um programa de TV junto com uma garota mais velha. Passam vários anos e a memória do seriado começa a afetar a noção de realidade dos personagens. Um tema bem interessante que o longa trata, principalmente no começo, e que eu acho que pelo menos no começo funciona bem, é uma relação entre trauma e nostalgia. Você tem 2 personagens passando por fases traumáticas, por questões pessoais, por problemas familiares que projetam as suas tristezas e frustrações em um produto de mídia, em um produto de cultura de massa, em uma série de TV. Mesmo que a série, no caso ali, seja de ficção científica ou tenha ali uma construção meio genérica, ela serve como um escape desses traumas, desse momento deles, e as personagens dentro da série se tornam seres idealizados pelos personagens do filme. Isso é algo bem comum, né? Na vida de muita gente. Existe ali um programa de TV ou filme que talvez nem seja tão bom, mas que devido à fase que você estava quando assistiu, aquele conteúdo foi ressignificado através da sua experiência subjetiva naquele momento, e devido a isso você criou ali uma relação, né, afetiva e nostálgica com aquela obra específica, e pode até ser uma obra meio aleatória, né, em alguns casos. O próprio personagem do filme revê a série alguns anos depois e acha ela ruim, acha ela brega. Ele se dá conta que o elemento traumático, entre aspas, e da nostalgia ressignificaram muita coisa. Então, pelo menos nesse início do filme, eu acho que a diretora trabalha bem com isso, com esses jovens
buscando se alienar como uma forma de conforto e encontrando isso nessa obra massificada, mas que no fundo se adequa a esse conforto. Inclusive, toda a caracterização do seriado dentro do filme é muito bem feita. Realmente parece aqueles seriados dos anos 90 que eram filmados em película e exibidos numa TV comum, né? Acho que o filme simula muito bem essa estética e de fato recria esse aspecto nostálgico muito bem tecnicamente falando. O problema do filme realmente começa quando ele tenta ir além disso e sugere que o imaginário nostálgico do seriado faz parte da realidade ou confunde a realidade dos personagens. Eu até acho que nesse ponto a diretora tinha boas referências. Tem muita coisa ali que me lembra Twin Peaks do Lynch, principalmente o Fire Walk With Me. Ela também parte desse ambiente modelo do subúrbio como uma espécie de lugar sem estímulo, um lugar genérico e comum, propício para que exista essa vontade, né, de fugir da realidade, de buscar outra coisa, de sonhar com outras coisas, de sentir outras sensações, e usa aspectos, né, bem cotidianos, né, uma casa, uma sala, um fast food, um fliperama, um cinema, como elementos que mediam essa experiência, essa busca por algo a mais. Acho que muita coisa do Lynch parte dessa exploração sensorial de um ambiente doméstico, e acho que a diretora tenta lidar com isso aqui. Eu vejo essa herança de modo bem claro. O grande problema é que ela só joga com as possibilidades disso e nunca desenvolve ou realmente explora uma dessas possibilidades. Em alguns momentos ela vai jogar com algo abertamente abstrato, em que os personagens do filme teriam um contato direto ali com o mundo da série. E aí mostra realmente cenas mais experimentais que não fazem questão de se explicar. Enquanto que em outros momentos ela tenta manter um fio mais convencional, mais narrativo. Para juntar tudo isso, me parece que ela começa a se concentrar muito no discurso dos personagens e em reflexões sentimentais e existencialistas verbais deles. A parte final do filme é bem ruim por isso, porque vira muito um discurso emocionado, aleatório. Inclusive me lembra um pouco o final do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Existe um discurso sobre aspectos emocionais que parece que para soar profundo, mas pouco daquilo é de fato concretizado de maneira interessante. No filme anterior dela, esse aspecto emocional estava melhor sintetizado em situações, propriamente. Eu até entendo que essa confusão dos personagens queira comentar de uma relação com aspectos de identidade de gênero, mas eu não acho que isso funciona, porque o possível peso disso se perde nesse aspecto puramente verbal e aleatório. Tecnicamente falando, um diferencial que foi bem aproveitado é que eles filmaram o longa em 35mm em película, não gravaram em digital. Uma coisa interessante disso é que a textura de algumas imagens, principalmente das cenas de dia,
remete um pouco à textura daquelas séries dos anos 90. Tem até uma cena dos dois personagens na arquibancada do estádio da escola que, em termos ali de decupagem e textura, lembra, por exemplo, uma cena de Dawson's Creek. Você até pode tentar simular isso através do digital, mas existe um elemento específico da luz natural que realmente só a película consegue trazer. E outra coisa que a película potencializou muito nesse filme foi a questão das cores mais saturadas em ambientes escuros. É uma coisa que dá para fazer bem com o digital, mas a latitude da película vai deixar isso com um contraste ali mais vivo. Você terá uma textura, né, mais vibrante e menos cristalina, menos ascética. Então, em termos técnicos, é um filme bastante virtuoso e que não usa a película como um mero fetiche, mas de fato integra elementos específicos dessa possibilidade no tema estético da obra. Apesar de ser um longa estilizado, apesar de trabalhar com cores mais saturadas, ele não é um filme maneirista. Ele não propõe uma abordagem estética exagerada ou hiperconstruída que beira o real, como, por exemplo, é um filme como O Rivais. Não, ele não faz isso, né? Ele não é isso. Ele estiliza apenas aspectos pontuais. Inclusive, a decupagem vai para um lado um pouco mais realista, um pouco mais convencional quase. O diferencial está mais no que está em cena, né, do que em como isso é mostrado. Agora eu quero falar um pouco do final do filme, então se você não quer, né, ouvir spoilers, não assista essa parte. Tematicamente falando, eu acho que o final do filme faz sentido. Me passa ali uma ideia do personagem ter reprimido alguns aspectos na sua vida e aquilo acabou corroendo ele por dentro ou algo assim, né? O personagem no final literalmente se mutila, revela aspectos do seu interior, como se a sua forma física atual fosse apenas uma carcaça que envelheceu. Uma coisa que novamente, né, vai dialogar com a questão da identidade de gênero, e até lembra um pouco o Cronenberg também, mas me parece simplesmente ilustrativo demais. Me dá a sensação de que a diretora não conseguiu pensar em um final, não conseguiu desenvolver um fechamento de fato, e aí propôs essa imagem mais didática, digamos assim. Não digo fechamento no sentido de fechar bem o filme narrativamente falando, não é isso. Ela poderia tranquilamente, né, propor uma conclusão mais experimental, porém criativa, e que fizesse mais sentido dentro da evolução sensorial da obra, mas nem isso ela tentou fazer. No geral, eu acho que é um trabalho que não se preocupa muito com essa ideia de evolução, tanto no sentido de uma evolução sensorial e experimental, porque isso também existe. Quando se fala de obra experimental, muita gente acha que é um trabalho aleatório, que não evolui, mas não. Uma obra experimental também tem que ter uma evolução sensorial. Então acho que ele não se preocupou com isso, como também não se preocupou com uma evolução em termos narrativos. Chega a um ponto que só joga ideias, só insere reflexões aleatórias e acabou. E o fato do final, além de ser ilustrativo, ser meio abrupto, porque o filme acaba do nada, também acho que é um sintoma disso. É um sintoma aí dessa falta de cuidado nesse todo da obra.
Apesar de tudo isso, apesar de no geral eu realmente não ter curtido o filme, eu acho que é um trabalho que vale a pena as pessoas irem atrás, querendo ou não. Ele explora um terror psicológico a partir de um viés mais experimental que não é tão comum, não é tão. Você não vê isso todo dia, então acho interessante, né? Cada um assistir e tirar as próprias conclusões, e com certeza eu vou continuar acompanhando a carreira da cineasta. Mas é isso, me digam aqui embaixo o que vocês acharam desse filme. Pelo que eu vi, a recepção dele tá sendo, né, bem dividida, mas eu tô curioso para saber o que as pessoas, né, no geral, estão achando. Curtam o vídeo, compartilhem esse vídeo. Eu tô testando aqui alguns formatos novos no YouTube. Me digam também o que estão achando desses últimos vídeos. Se inscrevam no canal, é importante que todos se inscrevam e até a próxima.